Destaque Imobiliário. São 9 horas e 37 minutos, estamos ao vivo nesse dia 17 de julho do ano 2012, diretamente dos estúdios do TCM, no canal 10, aqui do Sistema Oeste de Comunicação. A gente vai fazer um programa bem diferente, abordando vários assuntos, trazendo trechos de algumas entrevistas que aconteceram durante esse primeiro semestre, do mês de janeiro ao mês de junho, esses 6 meses, baseado, claro, em um relatório do balanço do mercado imobiliário primeiro semestre de 2012, realização do Secov São Paulo, que aborda todo o cenário a nível nacional, né? Então, aqui tem várias informações e nos próximos programas iremos abordar toda a resposta do mercado imobiliário nesse primeiro semestre. E é com muita satisfação e honra que iremos trazer agora para você, que nos assiste a essa nossa retrospectiva desses primeiros 6 meses de 2012, onde você terá o prazer de relembrar conosco tudo o que aconteceu no primeiro semestre do cenário imobiliário, com enfoque em entrevistas e matérias. Janeiro foi o mês das férias, que pudemos relaxar a mente com palestras do mercado imobiliário e também com várias indicações de livros para o melhoramento da sua vida pessoal e profissional. Dentre os livros que te indiquei, refaço a lista para você que perdeu e agora terá a oportunidade de rever essas indicações com seus respectivos títulos, agora na tela do Destaque Imobiliário. Tudo é muito importante, família, saúde, imprescindível, mas a saúde financeira também é um ponto-chave para ter qualidade de vida. Por isso nós trouxemos aqui a nossa indicação do Gustavo Cerbasi, é um grande palestrante da área financeira, já é um guru hoje, uma das maiores referências em literatura na parte financeira, principalmente financeira doméstica, investimentos, traz inúmeros livros e esse é como organizar a sua vida financeira. Dinheiro, quem tem dinheiro não é quem gasta mais, é quem economiza mais, né? Existem 2 situações, ou você paga juros ou você ganha dinheiro com juros. Onde é que você quer estar? A nossa última dica de livro do mês de janeiro, você certamente já deve ter lido o É Possível, acredito que sim, depois pode passar o e-mail para a gente, destaquetcm@hotmail.com. Você depois leu Você do Tamanho dos Seus Sonhos, quem está acompanhando o mês de janeiro do nosso programa sabe que todo o programa a gente está dando uma dica de livro para que você tenha um janeiro muito mais proveitoso, tenha um 2012 muito mais planejado. E aí, certamente, você já acabou de ler Como Organizar a Sua Vida Financeira. Creio eu, se não, está na peleja, né? Já comprou o seu livro? É baratal. 4º livro indicativo deste mês de janeiro é esse daqui, gente, que é praticamente uma bíblia dos bons modos, uma bíblia de convivência. Só perde em vendas para a Bíblia, a Sagrada Bíblia, na verdade. É Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, está na 51ª edição. É um livro que há muitos anos vem transformando a vida de pessoas. E eu tenho amigos que já leram, já mudaram de postura, foram promovidos, se tornaram pessoas até melhores, porque esse livro faz com que nós tenhamos consciência das nossas posturas, né? Da nossa ação. É quase um feedback, quase um psicólogo, um atendimento psicológico, e você começa a se enxergar e começa a ter bons modos de tratar as pessoas. Porque amizade não é fácil, né? E ser um bom amigo é uma missão. E esse livro foi escrito com o propósito de ajudar as pessoas a resolver alguns dos seus problemas, como se relacionar bem com as pessoas e influenciá-las na vida cotidiana, nos negócios, no trabalho, nos contatos sociais, preocupado em dar um conhecimento adicional de suas experiências aos leitores. Opa! Voltamos agora abordando o mês de fevereiro, apresentamos novidades, o novo cenário, os novos quadros. A nossa primeira entrevista ao vivo do mês de fevereiro de 2012 foi com um especialista em logística, o professor Judson Gurgel, que nos ensinou a importância do planejamento na construção civil e deixou como ensinamento o seguinte recado. Principais preocupações que os construtores devem ter é justamente porque ele já está pagando a mão de obra, né, do trabalhador todos os dias. Imagine esse trabalhador, né, ficar parado um dia, 2, 3, porque faltou material, né? Imagine um insumo tão importante como o cimento, né, que houve esse problema no fornecimento, né, essa dificuldade no fornecimento local. Então, há necessidade de se ter sistemas de compra, né, e de controle de estoques que permitam, né, que a empresa possa fazer uma programação correta daquilo que vai ser utilizado durante o período. Há necessidade de se ter uma pré-seleção, né, bem feita de fornecedores e uma garantia de que a mercadoria vai chegar no tempo certo.
né? Às vezes, ainda existe um senso comum de que a mercadoria chegar, né, o insumo chegar antes do prazo seria o ideal, mas hoje em dia nem tanto. Sobre esse processo de construção, muito bacana esse vídeo, é impressionante, é verdadeiro, é verídico, né? E nós brasileiros, vamos ainda aprender muito com os chineses, né? Nesse prédio foram utilizados, né, blocos, né, de pré-moldados, e na reportagem que eu vi, diz que nesse prazo de 15 dias, a gente foram construídos 30 andares nesse prédio, né? No Brasil seria construída metade de um andar. Metade de um andar, isso com a obra enxuta, né? Acelerada, né? Exatamente. Então, chegaram a questionar também a segurança desse prédio, né? Só que o construtor, ele garante que o prédio ele resiste a tremores de até 9 graus na escala Richter, que são tremores assim, numa escala que varia até 10, né? Que 10 ainda não há registro de terremoto, então isso aí resiste até 9, né? E eles garantiram que há uma vida útil desse prédio de 6 séculos. Né? Só isso, né? Então, além da rapidez, né, existe também a questão da durabilidade da segurança, ou seja, é eficiência total, né? Então, imagine a operação logística que existe por trás da construção de um prédio como esse, né? Que vai desde do material das fundações do prédio até a mobília. Agora eu queria fazer uma matéria para falar o planejamento dele, né? Ter sido uns 3 anos, né? Projeto, tudo, e olhe lá. Ou talvez até mais. Isso é interessante, o brasileiro é muito imediatista, né? É. A gente tem que mudar esse pensamento, parar para pensar mais, avaliar, analisar, planejar mais, para gastar muito menos na execução, para não ter esse desperdício, para não ter a perca de tempo, esse achismo, esse encaixe, esse jeitinho brasileiro de fazer as coisas, né? Sai muito caro, né, Júlio? E é sobre essas soluções que eu quero falar. Perfeito. O brasileiro, ele planeja muito pouco, ele destina muito pouco tempo para o planejamento. Em compensação, na hora de executar, devido à falta de planejamento, né, a execução demora mais. Muito bacana, é um exemplo, né, gente? Estou empolgado em rever as pautas que nós abordamos aqui no nosso programa Destaque Imobiliário. Muito obrigado, Júlio. No nosso segundo programa ao vivo do mês de fevereiro, trouxemos a frustrante discussão daquele momento, a queda dos 2 prédios no Rio de Janeiro. O assunto teve o intuito de alertar sobre a responsabilidade na hora de projetar e fiscalizar as construções. Contou com a presença do conselheiro do CREA-RN, o engenheiro Arinaldo de Lima Costa e o engenheiro civil Jerônimo Andrade. Você confere agora na tela do Destaque Imobiliário. Então, quando você fala assim, o que é preciso antes para evitar um problema como esse? Antes de qualquer coisa, é um profissional habilitado, um profissional de engenharia, acompanhando todas as etapas do projeto. Ótimo. Vou já perguntando a Arinaldo, e o que consiste, onde está a competência do CREA diante de uma fiscalização? Quem é o órgão responsável em fiscalizar uma obra? Boa noite a todos, boa noite, Davidson. A função básica do CREA, as funções básicas do CREA, na verdade, são 2 funções. A função de proteger a sociedade, resguardar a sociedade da execução de obras de cunho estruturais ou não, qualquer tipo de obras, inclusive não só de engenharia civil, obras de engenharia mecânica, serviços de engenharia elétrica, serviços de agronomia, de agrimensura, qualquer serviço executado por um profissional que está coberto pelo sistema CONFEA-CREA, precisa que seja registrado no CREA, para que a sociedade tenha um respaldo de que, caso aconteça alguma eventualidade, algum sinistro, algum problema nesse serviço, tenha um registro de qual profissional é responsável por aquele ali. Então, não precisa nem passar por uma pesquisa para saber o que aconteceu. Aquele profissional é o responsável pelaquela obra, caso seja detectado que o problema foi na execução ou no projeto da obra, né? Já em março, contamos com a presença do gerente-geral da Caixa Econômica aqui em Mossoró, o senhor Aldemir de Souza, para explicar sobre o projeto Minha Casa Minha Vida. Reveja um pouco os momentos e os procedimentos necessários para a aquisição do seu imóvel próprio. Davidson, as facilidades são muitas, né? Mas primeiro passo é uma construtora ou incorporadora apresentar o projeto à Caixa Econômica, ter essa aprovação e levar a marca de um financiamento, né? Leva a marca do financiamento. E aí o público interessado procura as imobiliárias para fazer suas aquisições. Quando a Caixa aprova um empreendimento desse,
o público tem a garantia de entrega, de recebimento. Aconteça o que acontecer com aquela empresa, com a incorporadora, com a construtora, a Caixa garante essa entrega. Isso é o que credibiliza, isso é o que dá a segurança da venda, da compra, né? E as facilidades hoje que são imensas para a aquisição de imóveis. Em um segundo momento, tivemos a oportunidade de conversar com o consultor Rafael Vieira, que tratou o assunto Gestão da Qualidade, ISO 9001 e PBQPH. Nos transmitiu conhecimento sobre planejamento para todos e para qualquer tipo de trabalho, principalmente para você que vai construir. No plano de negócio, tem a visão do empresário, tem o que ele deseja para a empresa dele, e tem o que o mercado também deseja. Não adianta você ter um belo plano de negócio, um planejamento perfeito, mas se o mercado não está aceitando naquele momento. Então, o plano de negócio ele tenta casar a visão do empresário com a visão do mercado, fazer essa junção. Infelizmente, o brasileiro ele tem uma forte tendência a não seguir os procedimentos. Nós somos um povo que culturalmente gostamos de inovar. Mudança é com o brasileiro mesmo, ele sempre faz um jeitinho para deixar a coisa inovar de maneira geral. Só que com esse tipo de postura, normalmente a gente tende a não seguir os procedimentos. E dependendo do tipo de empresa, do tipo de segmento, pegando como exemplo as construtoras, é importantíssimo seguir os procedimentos. E dentro de uma empresa, a gente sabe que existem os diversos níveis, partindo do nível mais inferior, que é o nível operacional, o nível intermediário, que é o nível tático, e o nível mais superior, que é o nível estratégico, exatamente. Só que o que nós temos observado? Muitas vezes, por falta da manualização do estabelecimento de procedimentos, o empresário, a diretoria, que era para estar fazendo seu papel estratégico lá no topo da pirâmide, no caso, verificando novos mercados, abertura de novos mercados, novas frentes comerciais, novas oportunidades de negócio, aí ele está resolvendo problemas do setor tático e operacional. Quando não é verdade, aí ele deixa de fazer o papel dele, que de fato é a parte estratégica, a parte pensante de abertura de novos mercados. Ficamos felizes porque o nosso programa Destaque Imobiliário vem aí fazendo a trajetória, levando informação e conhecimento ao nosso telespectador, fiel telespectador, de bom gosto, que gosta dessas informações para as tomadas de decisões, né? O programa especial Retrospectiva 2012, primeiro semestre, hoje está acontecendo ao vivo, são 9 horas e 50 minutos. Aí são tópicos e pautas mais relevantes que fizeram a notícia do mercado imobiliário de Mossoró e do Rio Grande do Norte. E nesse 6 meses, tivemos aqui a presença do publicitário Wilson Júnior, nosso parceiro aqui da TCM, explicou sobre a importância da propaganda para a sua empresa e da grandeza de um bom marketing, que esse bom marketing traz para o seu crescimento profissional ou para o crescimento da sua empresa. Na verdade, essa questão da mudança econômica do país foi uma vantagem para todos. Isso para os empreendedores, os compradores e nós, publicitários, que estamos aí fazendo o nosso trabalho. Então, assim, os clientes hoje das agências, eles quando chegam para conversar com uma determinada agência, eles já vêm com o formato da concepção do próprio negócio. Então, já é mais fácil de você tratar com o cliente, que ele deveria ter verba X ou verba Y, ele deveria fazer televisão com mais força, com mais credibilidade, ele poderia fazer a parte gráfica com a maior quantidade ou menor quantidade. Na grande maioria, os clientes já sabem até o que deveria ser feito. O que eles precisam é de um norte, é de alguém que oriente, que vive esse mercado. E o que eu acho mais interessante é que vem mudando ao longo dos anos a questão da pesquisa. Alguns clientes, há 8 anos atrás, chegavam na nossa agência e diziam: bem, como faço eu para lançar um empreendimento de tantos quartos, tantos metros quadrados, tal. A área X. Só para não sou eu que sei isso. Sou um publicitário e há pouco em off nós conversávamos. Nós estamos aqui para vender uma caneta, um celular, ou um carro, ou quem sabe um apartamento. Então o que nós temos que entender é como comunicar isso, é como dizer isso e ficar fácil para todo mundo. Mas eu não sei do mercado. A não ser que uma pesquisa me mostre que o mercado imobiliário, que deu um boom, necessita de apartamentos de 2 quartos. Ou, em vez de hoje Mossoró estar, como nós temos visto nos últimos anos, a verticalização aí é bem verdade, mas quem sabe que a parte horizontal também não esteja necessitando de novos empreendimentos? Quem é que sabe disso? A não ser uma pesquisa
feita com o público que nos interessa, e daí sim abrir um leque de opções para que um publicitário possa entender quais seriam os canais a serem utilizados. Eu costumo dizer que uma agência de publicidade, ela tem helicóptero, ela tem gente bonita, ela tem gente feia, eu estou aqui. Uma agência de publicidade, ela tem que ter a condição técnica de ser o elo do que o cliente precisa com quem tem algo a ser vendido. Né? Por quê? Se o cliente amanhã quer vamos fazer uma campanha e vamos soltar panfleto na cidade de Mossoró. Eu preciso cobrir a cidade de Mossoró. Será que com um helicóptero poderíamos fazer isso? Será que um avião poderia ser feito isso? Rapaz, eu gostaria que a minha marca chegasse em Mossoró em uma determinada situação, mas que viesse do céu. Então vamos fazer o seguinte, vamos soltar um Papai Noel de paraquedas. Vamos ter que ir atrás do paraquedista, vestir o cara, contratar uma aeronave e vamos pôr em prática a ideia que está ali no papel. Então, uma agência de propaganda, ela tem que ter a competência da execução. O que é uma grande dificuldade, Davidson, é você ter a ideia. Eu, como trabalho com isso, não sinto tanta dificuldade. Então, nós temos a ideia. Amigo, a execução, porque eu não tenho condição de pilotar um avião. Eu não tenho condição de estar na rua todos os dias panfletando para o meu cliente. Se necessário, preciso for, estou pronto. Eu estava tendo uma aula essa última semana e um dos nossos professores estava exatamente colocando essa questão do novo mercado empregador. Antigamente, você contratava, na época do meu avô, do seu, que eu sou jovem como você, viu? Quando ia se contratar um profissional, era um para plantar a cana, outro para colher, outro para chupar e outro para assoviar. Você lembra? O cara, você não pode chupar e assoviar ao mesmo tempo. Hoje você faz tudo, inclusive pilota o tratorzinho lá, ou então você não vai conseguir uma colocação no mercado. Por que eu estou falando isso? Se você tiver a condição técnica de montar uma estrutura para proporcionar esses dados, eu lhe garanto que tem quem compre. Porque nenhuma empresa, nem a agência, tem essas informações, e nenhuma empresa dessas grandes, ditas grandes, que estão em Mossoró, com seus empreendimentos, também tem essas informações. E são informações muito preciosas. É muito precioso isso para quem está trabalhando nesse mercado. Acontece agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o lançamento desse produto para as imobiliárias convidadas, credenciadas. Depois desse lançamento, nós vamos entrar com o lançamento do produto efetivamente para o público-alvo. E esse público-alvo nós já sabemos qual é e determinamos quais são os veículos de comunicação que vamos utilizar, o quanto vamos investir, qual é a base de retorno que cada um vai nos dar e vamos acreditar no projeto e, se Deus quiser, vai vender tudo. Que bom. Para finalizar as entrevistas que ocorreram no mês de março, tivemos a honra de conhecer o coronel da reserva, aviador Luiz Amaro. Comentou sobre a polêmica envolvendo a construção civil em torno da área do cone do nosso aeroporto de Serra Rosado, fazendo o seu balanço geral sobre o caso e deixando o seu recado. Eu gostaria de agradecer a oportunidade e deixar só duas mensagens. A primeira é que o que foi dito aqui reflete uma posição minha, né, pessoal, não necessariamente um posicionamento da Força Aérea Brasileira. E a segunda, a frase não é minha, mas eu costumo sempre usá-la. Onde a aviação pousa, a economia rola. Então, quando a gente começar a sentir o real significado dessa frase, eu acho que Mossoró vai decolar com toda a sua plenitude. Onde a aviação pousa, a economia decola. Foi a frase marcante do nosso então convidado, coronel aviador, que esteve presente no mês de março conosco aqui ao vivo no programa Destaque Imobiliário. Quem também esteve aqui foi o gestor ambiental Maírton França, se fez presente no programa para falar da importância ambiental e de como acontece a liberação de um terreno sem prejudicar o meio ambiente. Fique atento no recado, porque a pauta da vez é a sustentabilidade. Muito importante, Davidson, que os empreendedores nessa área do setor imobiliário, eles tenham aí um conhecimento do histórico dos terrenos, do histórico das glebas que são utilizadas para esses projetos. A lei hoje ela não permite ocupação, a não ser que esteja previsto no plano diretor e no Código do Meio Ambiente. Então, já de antemão, qualquer empreendedor da cidade de Mossoró tem que conhecer estas duas cartas, principalmente o plano diretor, que ele traça um zoneamento do uso do solo na cidade de Mossoró. Então, áreas, por exemplo, que são destinadas a uso industrial, ela não pode ser usado para uso residencial, por exemplo. Então, o centro da cidade,
o plano diretor de Mossoró é uma carta bastante moderna, a gente pode dizer assim. Por que é moderna? Hoje, em termos de uso do solo, a gente sempre considera que todas as áreas urbanas, né, a gente considera hoje urbano não somente o urbano central, mas o urbano também periférico, que aqui em Mossoró a gente tem uma grande zona rural, ele seja utilizado de maneira mista. Então, um bairro, por exemplo, não se faz mais planejamento urbano como se fazia há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, em que a gente tinha um bairro que era exclusivo, por exemplo, para o comércio, outro para estudos, outro para indústria. Cara de Brasília, né? Como Brasília... Setor de oficina, setor sul, Essas setor de cartas comércio. eminentemente técnicas, elaboradas em escritório técnico de engenheiro e arquiteto, isso não é mais uma realidade da planejamento urbano atual, né? Bom, você me falou das licenças ambientais, elas são bastante criteriosas. No ponto de vista da análise ambiental, o que a gente avalia nos projetos que são apresentados na gerência, basicamente são os riscos em termos de danos ambientais que determinado empreendimento pode causar. Então, um empreendimento residencial, por exemplo, tem um impacto ambiental muito menor do que um empreendimento industrial, certo? Então, os empreendimentos industriais aqui na cidade de Mossoró ainda são licenciados pelo órgão ambiental estadual, que é o IDEMA. O IDEMA. Isso. Agora, boa parte dos empreendimentos hoje já são licenciados no próprio município desde 2009, de janeiro de 2009. Essa competência vai até onde? Bom, existe uma resolução do Conselho Estadual de Meio Ambiente, que é a resolução 04 de 2009. Quem quiser ter acesso a essa resolução é só entrar no site do IDEMA, acho que é idema.rn.gov.br. Você entra lá e tem as publicações do Conselho Estadual de Meio Ambiente, que é o CONEMA, e dentro dessas publicações tem a resolução 04. Estabelece lá uma lista de atividades que já estão automaticamente repassadas para a competência municipal. Essas atividades, elas são as atividades primárias. Na medida em que o órgão ambiental municipal vai evoluindo, vai se desenvolvendo, ele pode solicitar do IDEMA... Outro estágio, né? Exatamente. Ele solicita do IDEMA exatamente a habilitação e as competências que antes eram estaduais. Na prática, o que muda? Celeridade? Se torna mais fácil? São as mesmas exigências? Mesmas exigências, inclusive os mesmos preços de licenças, o mesmo sistema operacional, o mesmo sistema processual. O que é diferente? A proximidade que o município tem com o empreendedor, né, e essa proximidade ela leva a uma celeridade dos processos. Um processo que no IDEMA, por exemplo, ele pode durar 6 meses, aqui na Prefeitura de Mossoró ele dura no máximo estourando 2 semanas, se a documentação estiver toda ok. Então, o empreendedor ele entrega uma documentação, essa documentação é encaminhada para análise ambiental. Nós damos um prazo para a análise ambiental concluir a análise. O analista, que é um técnico, né, ou um geógrafo, gestor ambiental, engenheiro ambiental, ou mesmo um agrônomo, dependendo muito da área que necessita a análise, ele emite um parecer, esse parecer é favorável ou desfavorável à licença. Então, ele entra no sistema, na hora que ele chega na minha mesa, ele já chega com a licença praticamente já impressa.